Olá, seja muito bem-vindo a esse evento exclusivo feito pelo MB Ensina para você, cliente MB One. Eu sou André Franco, Head de Research aqui da casa e hoje eu vim falar para você um assunto interessantíssimo que vem sendo discutido ali já há algum tempo e o MB tem o orgulho de ser pioneiro no que a gente chama de renda fixa digital, né? No momento que a gente está vivendo hoje no mercado, de basicamente ver o Bitcoin recuar 70% do seu valor desde a sua máxima histórica e depois de ver outros ativos se desvalorizarem mais ainda, um risco gigantesco dentro desse mercado, nada mais interessante do que a gente discutir uma solução e aí do ponto de vista mais holístico para o seu portfólio, né? Por isso que a gente está trazendo esse tema aqui hoje da renda fixa digital e o que eu quero falar para você hoje é justamente essa solução para essa queda. O que a gente vai ver aqui dentro desse evento agora online é justamente quais são as características dessa renda fixa digital, como que ela pode potencializar os retornos da sua carteira e, obviamente, explicar o contexto todo do nascimento disso, né? Eu acompanhei o nascimento da renda fixa digital ali do ponto de vista de cliente dentro do mercado Bitcoin e agora fazendo parte dessa história aqui. Mas óbvio, vamos tentar colocar todo mundo aqui na mesma página e explicar desde o começo o que é a renda fixa digital e principalmente aqui no que são os ativos digitais, né? De maneira bem simples e direta, os ativos digitais nada mais são do que os tokens lastreados, né? Então a gente vai entrar no detalhe aqui da explicação, mas tenha muito isso em mente porque vai ser o nosso guia, né? O lastreado é justamente o que as pessoas perguntam lá no primeiro momento quando a gente ouve falar de Bitcoin, né? Ah, isso não tem lastro, né? E aqui aqui é basicamente uma representação digital, né? Que é a própria definição do que são os tokens, né? São representações registradas no blockchain. A representação de qualquer coisa que você queira, mas aqui nos ativos digitais são lastros em algum ativo financeiro que o mercado Bitcoin achou interessante oferecer para os clientes. Explicando de maneira bem básica aqui, tem um exemplo simples que é basicamente se você tiver uma casa, né? Vamos supor que você tenha uma casa e queira tokenizar esse ativo. Então, essa foto aqui representa muito isso. Você dividir em várias partes essa casa e justamente fazer com que uma pequena parte dessa possa ser vendida para as pessoas. Aqui a ideia é muito de democratizar esse tipo de investimento. O que eu falo democratizar? Geralmente, se você fosse comprar uma casa, você teria que gastar ali alguma coisa na praia entre 100 mil, 200 mil, 300 mil, depende da localidade ali onde você quer colocar a sua casa e comprar e ter um local ali para aproveitar a maresia, né? Mas justamente por isso, isso não é atingível por todo mundo, né? Então a possibilidade de que você compre uma pequena parte, inclusive seja dono dessa pequena parte, para obviamente receber os proventos e o aluguel desse negócio que fosse alugado. Isso é o primeiro exemplo que a gente pode ter aqui e a definição geral é essa que está na tela aqui. A gente está falando de ativos reais, naturalmente que são representados aí por tokens lastreados, o que a gente chama de tokenização. É basicamente, como eu disse lá desde o começo, trazer esse ativo do mundo real para o mundo digital numa representação dentro do blockchain. Beleza? Essa é talvez a parte técnica que traga as pessoas para um diálogo um pouco mais confuso, né? Do ponto de vista técnico, mas a gente precisa ultrapassar essa fase para entender. O resumo é bem simples. Tem um ativo no mundo real, quero trazer ele para o mundo do blockchain e quero garantir a posse para a pessoa que tem esse token. E, obviamente, acho que a pergunta que fica aí logo na sequência, qual que é a utilidade disso, né? O que você tem a ver com a renda fixa e como, obviamente, ela pode ajudar o seu portfólio, que aqui é o grande foco da gente, né? A gente fala que a renda fixa convencional ela é o investimento, né? Você simplesmente está dando dinheiro para adquirir uma parcela ou uma parte daquele ativo e com alguma promessa de rentabilidade baseada no histórico e, obviamente, num contrato de empréstimo ali, se a gente tivesse que avaliar de maneira bem direta isso. A gente está falando de uma aplicação com regras definidas e uma remuneração no final. E essa renda fixa, né, ela é fixa nas suas condições. Existem algumas coisas que mudam no meio do caminho, e aqui eu estou tentando englobar tudo que envolve renda fixa, mas naturalmente o que a gente vai ver aqui são esses tipos diferentes de renda fixa e, obviamente, focado dentro do que a gente tem para ofertar aqui no MB. Beleza? Continuando o nosso papo, né, a gente está falando que são regras estabelecidas de um ativo real. O que é a grande transformação aqui
frente ao que a gente já tem de renda fixa hoje. A gente, do MB, viu uma oportunidade, de modo geral, de fazer com que as pessoas conseguissem se expor a ativos com um pouquinho mais de risco, mas que dessem também mais retorno. Obviamente, o que a gente vai explorar aqui são esses tipos de ativos, mas eu quero que você tenha em mente aqui que não vai ser um produto que você vai encontrar talvez numa exchange tradicional da maneira que a gente oferece aqui. Na verdade, no exchange, uma corretora tradicional, mas obviamente a gente está falando de ativos com regras estabelecidas ali e que tem um lastro nesse ativo real, né? Perfeito? Dando sequência aqui à nossa conversa, né? Quais que são essas vantagens? E aqui já te dei um pequeno spoiler do que são essas vantagens, mas a gente vai entrar em detalhe em cada uma delas. A primeira delas é a segurança do blockchain. Essa aqui talvez seja o papo mais nerd que eu goste de olhar por esse ponto, porque quando a gente fala de blockchain, a gente fala de transparência, segurança e auditoria. Quando você fala de tokenização de ativos, você faz a menção a trazer essa segurança utilizada dentro do blockchain. Que quer dizer o que exatamente? No momento em que eu decido tokenizar um ativo, eu tenho um registro dessa tokenização. Se eu decidir tokenizar 100 mil reais, vai estar o registro e você tem a posse daquele percentual, daquela quantidade de tokens. Exemplo bem simples, se eu tokenizasse 100 mil reais em ativos, cada token, dividido em 100 mil tokens, valeria R$1 nesse sentido. E a segurança do blockchain garante isso. Segunda vantagem aqui é a taxa menor de incidência do imposto de renda. Esse sim vale para você, meu amigo, que está preocupado aí do ponto de vista financeiro da coisa, né? Que é óbvio, André, legal, bacana esse negócio de tokenização, de você trazer o ativo do mundo real para o digital, oferecer, democratizar, acho legal esse papo, mas quando fala de dinheiro, qual que é a vantagem aqui? E aqui tem uma isenção que eu acho interessantíssimo as pessoas prestarem atenção. Até o patamar de 35 mil reais vendidos no período, no caso de um mês, você tem isenção fiscal, você não paga imposto, diferente de qualquer outra modalidade de renda fixa tradicional, Tesouro Direto, CDB, em que você não tem essa isenção e, obviamente, aqui no caso da renda fixa, você tem ainda a vantagem de estar adicionando um ganho a mais dentro do seu portfólio. Aqui na sequência eu botei um exemplo bem básico de como que isso funciona, né? A gente está falando aqui de R$1.000 investidos dentro de uma renda fixa por 2 anos. Comprei um ativo aqui dentro do MB, e aqui a gente vai citar alguns exemplos na sequência. Comprei esse ativo dentro do MB e depois de 2 anos eu tive essa rentabilidade aqui, 322,50. Lembrando que a nossa rentabilidade líquida, né, em que você realmente botou no bolso esse dinheiro depois de investir R$1.000. Se você tivesse botado isso na renda fixa tradicional, você teria ali R$262,93 após esses 2 anos, né? A gente está falando aqui de uma diferença de 22%, ou seja, um 22% de ganho mais do que a renda fixa tradicional e, obviamente, essa é a oportunidade que a gente oferece aqui para você. A gente também fala das vantagens aqui claras que é a maior estabilidade, né? Então, você tem uma previsibilidade maior em alguns tipos de tokens lastreados, e isso é muito importante, porque obviamente quando a gente está falando de rentabilidade é muito bom você ter essa previsibilidade ao longo do tempo. E aqui a ideia de que a gente tem ótimos retornos. Comparativamente com a renda fixa tradicional, a gente adiciona um retorno maior com adicionamento de um risco marginal ali a mais. Por que eu falo que é um risco marginal? Porque a gente está falando basicamente de uma diligência que o próprio mercado Bitcoin faz na hora de tokenizar esses ativos. O que eu quero dizer para você? A gente não sai tokenizando à torta e à direita qualquer coisa. A gente tem parceiros que avaliam esse tipo de ativos reais, entendem a rentabilidade e não só a perspectiva de rentabilidade, mas também a perspectiva desse pagamento de fato acontecer. E a gente tem orgulho de ter selecionado ali ótimos produtos ao longo dessa jornada. Inclusive, hoje tive um papo interessantíssimo com o Vitor Del Duque para falar sobre esse assunto, né? Podcast que a gente solta na quarta-feira, amanhã, sobre esse assunto. Depois eu libero o link para vocês e mando, mas um papo interessantíssimo sobre as possibilidades do que a gente tem dentro desse mercado de tokenização e principalmente o pioneirismo que a gente tem aqui para entregar esse tipo de coisa. E eu falo de pioneirismo porque nessa conversa com o Del Duque eu até confessei para ele, falei assim, cara, eu estava de fora quando vocês lançaram esse negócio de token de precatório. A gente vai entrar nesse detalhe aqui na sequência. Mas ele contando para mim que eu contando para ele que foi uma surpresa para o mercado como um todo, e no momento em que eu entendi que esse mercado
ele de alguma forma já era atendido, né, ou atendia muito bem, na verdade, o investidor profissional, o cara que tem 100 milhões, 1 bilhão de reais, eu entendi qual o potencial daquilo. Era simplesmente, estavam se democratizando o investimento que já era feito por grandes fortunas, né, os investimentos ali da casa de milhões e bilhões de reais, para um público maior, né? Então esse potencial, essa democratização é o que a tokenização faz aqui, ou que o blockchain de modo geral oferta. Beleza? Mas vamos fechar esse parênteses aqui e entrar na questão da rentabilidade aqui, né? A gente está falando da rentabilidade, né? Só para bater o ponto aqui, representa a taxa de retorno que você terá. É expressa em porcentagem de ganho que será aplicada em cima do valor investido. A gente, para facilitar esse tipo de conversa, até quando a gente compara os tipos de investimentos, a gente sempre fala de rentabilidade anualizada. O que é rentabilidade anualizada? Por mais que o período de investimentos possa ser curto, 2 meses, 3 meses, e a gente tem produtos desse tipo de janela de investimento, que eu inclusive acho interessantíssimo quando a gente está falando de testar novos produtos, que é, quero entender o fluxo, quero botar 100 reais, quero receber de volta e quero entender se aquilo realmente acontece da maneira que o André está contando para mim, e eu acho totalmente válido, ainda mais quando a gente está falando de um dinheiro que a gente guardou durante a vida para tentar investir em alguma coisa que faça a gente colher lucros ali na frente. Então acho totalmente plausível que isso aconteça. Mas entrando aqui do ponto de vista da rentabilidade, o que eu quero dizer para você é que esse retorno anualizado, ele é como o mercado conversa. Então você está falando, André, eu ganhei 1% aqui dentro do mês, mais ou menos 12% no ano, talvez se eu arredondar ali de maneira, acho que 13%, se eu não me engano, dependendo da conta que você fizer, do imposto que você pagar. Mas quando a gente fala de retorno anualizado, é para a gente entender comparativamente com os outros investimentos, perfeito? Então não se engane muito quando você fala assim, o pagamento de um token vai ser em 3 meses, do token de recebível, a gente vai entrar nos detalhes desses termos aqui na sequência, mas entenda que esse retorno analisado é o jeito da gente conversar a mesma língua com o mercado como um todo e você conseguir comparar diferentes tipos de investimentos. E comparando diferentes tipos de investimentos, foi exatamente o que a gente fez nesse gráfico aqui, né? A gente consegue ver o comparativo entre o retorno que poderia ter 30 mil reais em 3 anos frente às outras classes de investimento. Aqui, em laranja, você tem o MBFP, né, que é fluxo de pagamento, né, 0,7, ou seja, já é uma sequência de 7, e esse aqui é um exemplo real que foi pago. No mesmo período, comparativamente, a poupança daria 36 mil reais líquidos, o Tesouro Selic um pouquinho a mais, 37, uma LCI 41, LCA 44, né? Acho que se você já investe em renda fixa, você deve ter ideia desse cenário. E todos os outros investimentos que a gente comparou, CRI, CRA, CDB, RDB e investimentos em banco digital, deram rentabilidades inferiores a esse investimento em recebíveis. E acho que aqui mostra um pouco do poder desses ativos, do poder de você tokenizar uma coisa que não era tokenizada antes ou acessível de maneira barata. E o mais interessante aqui é que você não precisaria desses 30 mil reais para conseguir ter essa rentabilidade proporcional. Você simplesmente poderia investir com 100, 200, qualquer valor acima de 100 reais já seria possível você comprar uma cota desse ativo, perfeito? E o que a gente vai discutir aqui, né, se só existe um tipo de token lastreado. E aqui vem talvez o slide que a gente vai perder mais tempo explicando as coisas, porque tem um contexto que envolve todos eles e também tem um contexto histórico de como essas coisas vão sendo apresentadas pelo mercado. E aí, de novo, volto a falar que eu estava de um lado de uma outra empresa trabalhando quando nasceu esse negócio de precatório de maneira tokenizada e como aquilo foi disruptivo no mercado, a ponto de hoje ser realmente uma conversa que todo o mercado cripto consegue ter aqui no Brasil. E o mais interessante de ver esse tipo de tokenização andando aqui no nosso país é que a gente entende que é inclusive uma coisa meio jabuticaba brasileira, porque o mundo inteiro ainda não consegue fazer o que a gente faz aqui do ponto de vista de tokenização. Mas vamos aos tipos aqui de tokens lastreados, né? Primeiro a gente começa aqui com o token de consórcio a falar para você, né? Esse talvez seja o token, ou talvez a representação mais não interessante, mas talvez a que seja mais difícil das pessoas entenderem. Porque quando você fala de consórcio, né, isso
pitch, ideia que o Duque me deu. Falou, quando você fala de consórcio, nem as pessoas que investem conseguem entender. O que geralmente as pessoas têm? Olha, um consórcio que o gerente do meu banco me ofereceu, porque se eu comprar o consórcio, ele vai me dar um empréstimo aqui que eu pedi. É meio que um toma lá da cá, eu vou topar esse consórcio. O que as pessoas não entendem ali nas miúdas, e é exatamente onde está a pegadinha, é o que acontece se você não pagar. E aqui tem uma oportunidade interessante quando você tem uma emergência de fato na sua vida. Explicando o token de consórcio agora. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma situação relativamente comum dentro desse mercado, que é eu, André, estava lá empolgado com o meu futuro, falei, putz, vou comprar uma casa, me ofereceram um consórcio, achei a proposta interessante e comecei a pagar aquele consórcio mês a mês para eventualmente ser contemplado com uma carta de crédito e ali em diante conseguir realizar meu sonho de ter uma casa. Nesse cenário eu comecei a pagar todo mês, até que em um determinado momento eu tinha pago ali mais ou menos 100 mil reais de uma carta de contemplação que seria de 500, ou seja, eu estava pagando um consórcio para ter o direito de ter uma carta para conseguir comprar uma casa de até 500 mil reais. Dado esse contexto, eu tenho um planejamento, vou pagando consórcio, tenho os benefícios que eu achei legais frente a um financiamento ou alguma coisa assim, e nesse cenário eu olhei para isso e falei, legal, vou continuar pagando. O que aconteceu no meio do caminho? Imprevisto, né? Eu perdi o emprego, não tenho mais como pagar esse consórcio e a regra do consórcio para proteger todos os consorciados, né, todo o grupo ali, é simplesmente daqui o dinheiro que entrou lá, ele só volta para você de novo depois que esse consórcio fechar inteiro, depois que esse grupo for todo contemplado, todo mundo tiver recebido, aí volta esse dinheiro para você. E nesse período você tem um problema que é, cara, se eu não posso pagar o consórcio, pode ser muito provável que eu precise daquele dinheiro para alguma emergência. E aí que entra a grande sacada de aproveitar isso para criar um produto financeiro. Então alguém vem e me oferece, André, você tem 100 mil reais aqui, mas o que você acha de, em vez de esperar 48 meses, 96 meses para receber esse negócio, você me desse esse direito de resgatar esses 100 mil reais lá na frente, então eu seguro, eu espero esse tempo, eu tenho esse tempo, e agora que antes de você receber, eu te dou 80 mil reais aqui. Cara, se eu estou precisando do dinheiro, eu vou topar esse negócio e o cara vai ganhar esses 20 mil ali no prazo desejado, eventualmente ele pode ser contemplado no meio do caminho e acontecer algum benefício específico para ele. Nessa ideia, aí está a primeira ideia de tokenização, que foi uma das coisas que o MB também puxou aqui à frente, que é, em vez de eu como empresa ou como fundo de investimento quero pegar esse retorno para mim, por que eu não ofereço isso tokenizado? Então eu pego os 80 mil reais que eu gastei lá, divido em várias partes, sei lá, em 80 partes de 1.000, em 800 partes de 100 e começo a vender para as pessoas. Óbvio, entendendo ali o perfil de risco de cada uma e entendendo as necessidades de cada uma. Mas a ideia aqui você vai comprar um negócio que vai custar 80 reais, que depois de um período você vai conseguir resgatar 100. E essa rentabilidade ali, dependendo do prazo, é o que a gente chama da rentabilidade anualizada. E esse potencial do consórcio é simplesmente, eu estou pegando dinheiro, ou na verdade emprestando dinheiro de alguma forma, para um cara que já vai ser contemplado, já vai receber aquilo e existe simplesmente o risco daquela empresa, da administradora do consórcio, que obviamente, como eu te falei, aqui dentro do MB a gente faz a diligência desses parceiros para realmente estar entregando um cara confiável, um cara que já tem há muito tempo no mercado, que já faz isso, que tem nome e o que a gente chama de AAA, né, que são os caras mais confiáveis desse mercado de consórcio, que a gente acredita que vão pagar necessariamente essa dívida, porque eles podem pagar essa dívida, está dentro do modelo de negócio esse tipo de coisa. Perfeito? Entendido o nosso token de consórcio, podemos ir para o próximo aqui, que é o nosso token de precatório. Esse aqui foi o que eu falei para você logo no começo, que foi o pioneirismo que o mercado Bitcoin teve. E o mais engraçado é que a última vez antes do mercado Bitcoin falar sobre precatório, eu tinha ouvido com meu pai falando, tem uns precatórios para receber. E eu nunca tinha ouvido aquela palavra na minha vida. Minha mãe explicou que era uma dívida do governo, era alguma coisa que o governo devia para ele. Assim. De maneira geral é o seguinte, né? O precatório, ele geralmente, ou pelo menos em alguns contextos, ou boa parte do contexto,
é o fato de você entrar com uma ação contra o governo, seja porque ele está te devendo mesmo que você é um fornecedor e ele não te pagou, Estado ou federação de fato, e nesse contexto você ganhou judicialmente o direito. O juiz falou assim, olha, André, você tem realmente aqui R$100 mil para receber. Toma aqui esse negócio chamado precatório, que é o governo assumindo a dívida que vai te pagar esse valor dentro de um X tempo. Quanto é esse X tempo? 5 anos, 2 anos, 1 ano? Pô, mas ele me deve 100 mil, 200 mil, esse cara vai me pagar dali 2, 3 anos, eu queria receber esse dinheiro agora, né? Não tem um meio de eu fazer isso? Aí entra a parte financeira disso. E vale até o interessante aqui, até no próprio exemplo que eu dei do consórcio anterior, tem umas histórias bem bacanas sobre essa questão de precatório, que é, às vezes, a ideia em que o cara que teria a receber, ele brigou muito tempo na justiça por aquele precatório, ganhou, e imagina que o cara passou uma década da vida brigando por esse precatório, ele já está ali numa idade avançada, e ele não vai poder usufruir desse dinheiro porque o pagamento é dali a 5 anos e ele queria usufruir hoje. Então ele topa ter o que a gente chama de deságio, que é o mesmo exemplo do consórcio, que é, cara, você tem direito a receber 100 mil reais lá na frente. O que você acha de me vender isso por 80, por 60, por 70? Se faz uma negociação, ele vende aquele direito passa a ser seu. O que o mercado tradicional hoje, o que a gente chama de TradFi, faz de maneira brilhante, oferece isso como um produto para os grandes investidores. Vou montar um fundo de precatório, tenho uma equipe aqui para avaliar esses precatórios e entender quais são os bons precatórios e quais vão pagar. Eu vou comprar esses precatórios aos poucos e, naturalmente, eu vou ter um desinvestimento ao longo dos anos, porque eu comprei um negócio que vale 100 mil por 60 mil ou por 70 mil e eu vou ter aqueles 30 mil de lucro. Esse tipo de instrumento já era feito no mercado antes de ter esse tipo de tokenização. Inclusive, no momento em que eu estava estudando isso lá atrás sobre precatório, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Existem alguns investimentos ao longo da sua vida que chamam a atenção por determinadas características. Quando a gente fala de cripto, a gente fala de assimetria, quando a gente fala de ações de dividendos, a gente fala dos dividendos especificamente, fundo imobiliário também é uma receita recorrente, e aqui nos precatórios o que me chama mais atenção é que, na verdade, já era dominado pelo investidor institucional. O que aconteceu foi que, a partir da tecnologia blockchain, a gente conseguiu democratizar esse tipo de investimento. Por quê? Esses fundos que eu falei que compram precatórios, eles geralmente têm um ticket mínimo de 100 mil, 200 mil, às vezes até R$1 milhão, dependendo da oferta que está acontecendo, e às vezes juntam alguns bilhões de reais para comprar precatórios ao longo dos anos e depois fazer o desinvestimento. Isso já é um investimento das grandes famílias aqui no Brasil e dos investidores institucionalizados aqui localmente, porque eles entendem o risco desse mercado e já conseguem navegar muito bem. O que não tinha é a nossa democratização. Quando você entende isso, é muito fácil você fazer uma divagação e entender, pô, esse mercado já existe há muito tempo, já existem empresas por trás disso, já de fato funciona. O que aconteceu foi a democratização. No momento que você entende isso, você entende os riscos que você está se envolvendo e, naturalmente, como eu gosto de frisar aqui, a gente faz a diligência frente a esses precatórios. Não são todas as coisas que entram. Inclusive, conversando com o Vitor Duca, ele falou, cara, depois de algumas coisas da PEC dos precatórios, a gente passou a só ir atrás de precatórios estaduais, porque os federais adicionaram um risco a mais e a gente entende que não quer carregar isso para o cliente. Então, essa diligência acontece a priori para que a gente oferte produtos que a gente mesmo compraria, né? E eu acho que esse que é o mais interessante aqui. Se os produtos, boa parte ou grande parte dos produtos ali são comprados também pelo próprio mercado Bitcoin e também, assim, falando tanto de maneira institucionalizada, quanto também das pessoas ali dentro do mercado Bitcoin. Existe o Deudu que me contou que é o queridinho, né? Porque a partir do momento que você entende o risco daquela renda fixa digital, você consegue facilmente navegar, né? E acho que isso vale para tudo, né? As pessoas têm muito medo de investir em cripto, têm muito medo de investir em Bitcoin, acham que é muito volátil, mas existe uma lógica de investimento por trás daquilo, que são compras recorrentes, como a gente fala. Também aqui existe uma lógica de investimento em precatórios e em outros tokens da nossa renda fixa digital. Mas vamos seguir aqui o nosso papo para o nosso token de recebíveis, né? Esse aqui também é uma questão interessante, justamente porque a gente está falando basicamente do mesmo instrumento, né? Que você vai adiantar um dinheiro para aquela pessoa em detrimento daquele ganho, daquele deságio.
E os tokens recebíveis é uma coisa bem semelhante. Exemplo, imagine que você tem uma empresa em que você vende parcelado, né? Então, naturalmente, você é uma indústria que vende ali ou compra algum tipo de insumo e a pessoa já sabe que vai receber. Você já entregou o produto para ela tem um compromisso de pagar para você esse negócio, já está tudo confiança bancária, uma série de algumas travas que garantem que aquela pessoa vá te ressarcir, vai te pagar o que você deve você, só que você precisa do dinheiro hoje. E o combinado é que esse cara vai te pagar em 12 meses, 24 meses. O que você pode fazer? Adiantar esses recebíveis, né? Adiantar esses pagamentos, que é encontrar alguém que queira receber lá na frente e te pagar alguma coisa agora com algum deságio. Ou seja, a mesma coisa que a gente viu em token de consórcio, a mesma coisa que a gente viu em precatório, só que agora recebíveis de empresas. De novo, aquela questão da democratização. Isso, como eu gosto sempre de frisar, já é um instrumento que o institucional usa. Já é um instrumento em que as pessoas de fundos elas usam para aumentar um pouco mais a rentabilidade e adicionar pouco risco dentro dessa conta geral. E nesse ponto específico é também um token aqui do que a gente chama de token lastreado, que justamente é a ideia de que em vez de a empresa pegar aquilo para si e lucrar por conta própria, você consegue tokenizar e ofertar para as pessoas ao longo do tempo, né? E, como eu disse, com a diligência certa, você consegue oferecer um produto muito bom, né? A gente frisa muito por isso e acho que aqui é bem interessante também a gente falar, beleza? Sem grandes novidades nessa questão do nosso token de consórcio, precatório, recebíveis, a gente vai para o nosso quarto ponto, que é o token de energia. De novo, a mesma lógica específica. Uma empresa que tem a possibilidade, né, de que vai pagar receber ali um contrato de energia, consegue antecipar isso e vender com deságio para as pessoas para que de fato elas consigam ganhar com aquilo. Ou seja, um cara que tem tempo e dinheiro, ele consegue arbitrar esse tempo e dinheiro no tempo para ter mais rentabilidade ao longo do tempo e aqui é a mesma coisa. Eu frisei muito esse detalhe do que a gente falou de adiantar pagamentos em todos esses tipos de modelos, porque é do que se trata isso aqui. A gente, dentro do MB, não está fazendo nada que seria reinventar a roda. Esse mercado já existe, só que ele é destinado, ou pelo menos acontecia ali com pessoas que tinham muito dinheiro. Por quê? Todas essas negociações, elas não estão na casa de centenas ou dezenas de reais, estão na casa de milhares, milhões, às vezes até bilhões, dependendo da negociação, e a venda tem que ser feita em blocos. Então você não vai conseguir lá conversar com o cara para comprar uma partezinha dele. Então o que o mercado Bitcoin está fazendo é conseguir democratizar isso. Eu compro e ofereço ao meu cliente porque, óbvio, é o nosso mote aqui de trazer um pouco da criptoeconomia para todas as pessoas. Esses são os tipos que a gente tem hoje. Vão ter mais? Com certeza vão ter mais. O que mais tem é produto que pode ser tokenizado aí, inclusive as discussões hoje do mercado vão em linha com isso, né? A gente entende que o Brasil aqui, um dos principais modelos de negócio é esse tipo de tokenização, dado essas nuances que a gente tem aqui dentro do mercado, dessa possibilidade de comprar uma coisa por um preço e, obviamente, no tempo conseguir arbitrar esse valor. Perfeito? E, óbvio, acho que o que importa também é o resultado disso, né? Quando a gente olha para a nossa renda fixa digital, a gente vê esse cenário aqui. Isso é um token de recebível que já rolou, né? De fato já foi criado, já foi vendido. E aqui você vê na linha laranja aqui, que está basicamente reta, a nossa valorização desse ativo. E na linha azul aqui você tem a desvalorização do Ethereum e a desvalorização do Bitcoin. Por isso que a gente fala um pouco dessa questão de proteção do portfólio. E pensando de maneira holística no seu portfólio, ou seja, não pensando só numa coisa em cripto, pensando em geral, a renda fixa digital te dá esse potencial de proteção do seu capital. Óbvio, você tem que entender que o que a gente está falando aqui é de um instrumento em blockchain que traz um potencial a mais para sua carteira. O que as pessoas têm que entender, talvez de maneira bem clara aqui, é que apesar de a gente estar falando de tokens, de coisas que acontecem no blockchain, o que de fato a renda fixa digital está fazendo é pegando um instrumento, né? É pegando uma
ferramenta e usando ela no seu máximo potencial, que é democratizar esses investimentos. Não tem nada a ver, a não ser o blockchain que liga essas duas coisas, uma criptomoeda com a nossa renda fixa digital. O risco aqui da renda fixa digital é intrínseco àquilo que você está comprando. O risco dentro de criptos é aquele ativo que você está comprando. Aqui, o ativo, que é o token, ele só representa uma coisa que está fora do blockchain e esse sim é o seu risco. Perfeito? Seguindo aqui nossa apresentação, né? Acho que é importante falar algumas coisas, né? Primeiro, a gente está falando que a quantidade de ativos não é ilimitada, né? As vendas, as criações de tokens são feitas em batches, em conjuntos e ofertadas. Se você tiver a possibilidade de comprar hoje esse ativo, legal, talvez amanhã ele acabe, então é sempre interessante entender a disponibilidade desses ativos e principalmente entender a possibilidade de inclusive você diversificar. A gente falou de vários tipos de ativos aqui com você, né, desses 4 tipos, e você tem todas as opções hoje em aberto dentro da plataforma do MB, né? Naturalmente, você tem que avaliar os riscos e prazos na hora de investir. Sobre isso que a gente vai falar agora, né? Quais são os riscos para quem quer investir? E aqui é uma questão interessante, até porque nessa conversa que a gente teve com o Vitor Doduk no podcast, eu perguntei para ele assim, cara, acho que o complicado das pessoas entenderem quanto à questão da tokenização são algumas etapas, né? A primeira delas é óbvio, do tipo, puta, eu estou comprando uma criptomoeda ou eu estou comprando um precatório? Esse é o primeiro bug que dá na cabeça das pessoas. A segunda coisa é o quão seguro é de fato o precatório, já que as pessoas não entendem aquilo. E a terceira coisa é se esse negócio não podem roubar de mim, não posso perder num ataque phishing, alguma coisa, é seguro mesmo a tecnologia em si, e essas etapas talvez são as que afastam as pessoas de conseguirem investir com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque eu posso responder para você, quando a gente fala de tecnologia blockchain, a gente está falando de usar um dos blockchains mais seguros ali com um downtime muito reduzido, que é o blockchain do Ethereum. Então, todas as tokenizações que o mercado Bitcoin faz, você consegue ver o token, você consegue ver o contrato inteligente dentro do que a gente chama do Etherscan, né, que é onde você vê todas as transações dentro da rede do Ethereum, consegue ver quantos tokens foram emitidos, ou seja, de maneira totalmente transparente. Esse risco é o principal aqui, talvez, que as pessoas tenham um pouco de medo, principalmente quando a gente está falando dessa junção aqui entre o mundo cripto e o mundo tradicional, mas talvez deveria ser a menor das suas preocupações, porque a gente está falando de uma tecnologia já testada, num blockchain já testado e que já está aí há algum tempo e sem um incidente desse de hacker dentro do blockchain, ou seja, já foi uma estrutura testada. A outra coisa do risco que as pessoas podem pensar é a questão do ativo em si. O precatório ou o recebível e tal é seguro ou não. Eu gosto muito de entender as coisas talvez numa perspectiva mais prática, que as pessoas querem entender para tentar investir, mas qual que é o problema aqui? Eu acho que dificilmente você entende o que acontece na maquininha do seu cartão quando você está pagando lá. Acho que dificilmente você entende o que você faz quando você bota o seu número do cartão de crédito dentro de um site para comprar um tênis. Você não entende aquilo, mas você confia. Então volta um pouquinho, por que você confia naquilo? A verdade, bem verdade, é que o seu amigo já faz, o outro já faz, sua mãe já faz, e você entende que como todo mundo faz e ninguém está ali reclamando que todo dia foi roubado porque não é seguro botar o cartão, você entende que é seguro. Então você faz porque todo mundo faz. Esse talvez seja um dos pontos de partida de quando eu não entendo alguma coisa, eu quero saber quem que está fazendo isso. E aí quando eu olho para esses produtos dentro do MB Tokens, né, eu vejo a mesma coisa. Eu vejo que esse mercado aqui, ele já existia de maneira institucionalizada e de alguma forma nichada. O que está acontecendo aqui é a democratização. Então isso para mim diminui muito mais os riscos do que qualquer outra coisa que eu possa mesmo estudar sobre esse assunto. Por quê? Quando a gente fala de precatório, a gente está falando de uma dívida do Estado, do governo, e que, cara, se é difícil
para os caras que estão ali dentro entenderem esse negócio, imagina para a gente que vai comprar um ativo, quer investir, quer ter uma rentabilidade e naturalmente não quer entender todas as nuances, porque não tem como você entender tudo o que acontece no mundo e entender o que você, no detalhe, né? Entender um pouco é extremamente necessário, entender o que está acontecendo, mas entender todos os detalhes vai ser basicamente impossível. Então, quando a gente fala desse risco em específico, eu acredito que entender quem que está nesse mercado é igualmente interessante quanto entender o próprio mercado, porque aí você entende que, cara, se existe há muito tempo, se as pessoas já estão fazendo isso te dá uma certa segurança para você também fazer. Perfeito? Mas voltando ao nosso slide aqui para meio que sumarizar tudo aqui, a gente está falando de pouco risco, né? Justamente por essa previsibilidade. Por que previsibilidade? Porque a gente já viu isso acontecer ao longo do tempo. A gente já viu aqui esses precatórios serem pagos, a gente tem um histórico aqui desses retornos dentro do precatório, dentro dos tokens de recebíveis, dentro de tokens de cota de consórcio e lançou recentemente de energia. Então a gente vai ter esse histórico ao longo do tempo e isso dá cada vez mais segurança. O que eu gosto de frisar sempre? Cara, a gente tem um benefício aqui gigantesco que eu falei no começo dessa live, que são a isenção até R$35 mil vendidos do token. Então, cara, sinceramente, se você tiver R$35 mil para investir nessa classe, não invista R$35 mil. Faça o menor ticket possível, que se eu não me engano, se tiver tudo certo, se nada mudou, são R$100 nesses tipos de ativos. Essa é a primeira dica, invista o mínimo possível você entender o fluxo daquilo. Segunda dica, a gente tem vários períodos de pagamentos desses tokens de consórcio, de precatório, de energia. Tem vários períodos diferentes. Você consegue consultar a lâmina e entender qual o período de pagamento. O que eu, André Franco, gosto muito de fazer quando eu vou testar? Eu quero entender o menor risco possível, no caso da quantidade de dinheiro, porque eu preciso entender que, beleza, o máximo que pode acontecer de investir essa grana é perder essa grana. Beleza. Então, tranquilo. Mínimo possível, R$100. No menor tempo possível. Por quê? Porque isso me dá segurança de que tudo que esse cara que está gravando esse vídeo para você, ele está falando a verdade, que é o que está escrito lá que o pagamento é em 1 mês e meio, que o pagamento é em 3 meses, eu recebi, eu vi aquela grana que eu botei R$100 crescer um pouquinho numa taxa de 18% anualizado. Então, quando eu receber, eu ganho mais confiança para continuar fazendo. Inclusive, sugeriria para vocês continuarem fazendo esses prazos mais curtos, para ganhar um pouco mais de confiança. Isso por experiência própria, né? Eu lembro a minha primeira experiência ali de investir em tesouro direto, né? Talvez você conheça também, né, o investimento ali mais seguro do país, que é emprestar dinheiro para o governo. No momento em que você decide fazer isso, entende esse mercado, você ainda está um pouco perdido porque você nunca fez. Então, qual que é a dica ali de modo geral? Cara, investe o mínimo possível. Então, sei lá, peguei R$100, mandei lá para a conta da corretora. Cara, chegou na mesma hora, sei lá, 1 hora depois, né? Não tinha Pix, era TED, mas chegou bem rápido. Chegou na conta da corretora, legal, quero comprar um título LFT. Comprei o título LFT. Naquele momento, tinha uma questão, hoje não tem mais isso, mas de descasamento entre quando você comprou o título até ele aparecer para você em valor. Então, aqueles R$100 que eu coloquei para comprar um título, eles sumiram. Eu comprei o título, disse que eu comprei, mas o dinheiro sumiu e eu nem tinha o título. Porque demora ali para atualizar dentro da sua plataforma. Só que, como eu tinha corrido o menor risco possível, eu lembro de olhar para aquilo e falei, cara, ou vai demorar para aparecer ou eu perdi esse dinheiro. Em qualquer um dos casos, eu vou esperar para ver. Essa segurança, infelizmente, né, você não vai ganhar lendo alguma coisa, ou até eu te falando aqui, você vai ganhar sozinho, entrando na plataforma, acessando isso e vendo esses detalhes. E isso nem representa para mim um risco, é muito mais um receio daquilo que é novo para o ser humano e não se engane. Isso acontece à torto e à direita, toda hora, e justamente por isso que você precisa testar as coisas para ter um pouco mais de certeza. Beleza? Mas voltando para a nossa apresentação aqui, deixando de historinha de lado, a gente está falando dessas perguntas aqui sobre as questões de risco, né? É possível que aconteça um atraso ou um não pagamento? Cara, sendo bem honesto com você, é possível. Isso não dá para tirar da conta. É possível que investir no Tesouro Direto você tenha o default, ou seja, o governo não te pague? É também possível. É possível que investir no CDB do banco, o banco não te pague? É possível. Tudo isso é possível. O que a gente precisa entender é numa escala de probabilidade que isso aconteça. Quando a gente está falando de investir em qualquer coisa a mar aberto, né, o que tem aí, você mesmo tomar o risco do recebível, sem entender nada do que está acontecendo, é uma coisa.
Os produtos que chegam dentro da plataforma do MB, eles já foram peneirados ali, tanto do ponto de vista de retorno quanto de risco, e oferecidos ali o suprassumo, o creme de la creme do que são esses produtos para você. Quando você olha o que está na plataforma, são coisas que a gente já gosta, é um crivo nosso. Por quê? Porque se eu te oferecer uma coisa ruim, que não vai te pagar naquele período, ou tem muitas chances de dar errado, eu vou me queimar. Então é interessantíssimo que eu ofereça produtos que eu confie a ponto de entender que o risco de não pagamento ou de atraso é o menor possível. Esse é o ponto de partida e acho que a gente tem que ter ideia disso. Segunda pergunta que geralmente acontece aqui quando a gente fala disso. A gente está falando se a exchange fechar e meus tokens somem, né? Isso é inclusive uma pergunta que você deveria fazer sempre, inclusive nos seus investimentos tradicionais. Long story short aqui, existiam um tempo atrás algumas corretoras que não segregavam esse tipo de coisa. Então, o dinheiro que ele falou que estava no seu nome não estava no seu nome na custódia, estava no nome da corretora. Isso é um perigo, porque quando a corretora falha, ela pode levar isso como massa falida. Isso acontecia no mercado tradicional e, dependendo do tamanho da corretora que você trabalha, ainda pode acontecer. Dito isso, o que a gente está falando aqui? Não existe precedente legal de que alguma coisa assim aconteceu no mercado brasileiro. O que a gente entende é que esse token está com você, a posse é sua de fato, e dentro das regras da tokenização, o que você tem direito é um percentual daquele ativo que foi tokenizado. Então sim, mesmo que a corretora venha falir, aquilo está sem precedente, mas você pode recorrer porque você tem a prova legal de que você tem uma parte, um avo daquele ativo, né? Um percentual, uma fração daquele ativo como um todo. Então isso sim também é possível você fazer. A outra coisa que você precisa ter em mente quando a gente fala sobre gestão de risco, e aí óbvio as perguntas aqui valem, a gente vai para outras perguntas também, é a questão de diversificar a carteira e fazer essa gestão de risco. Por que a gente gosta muito dessa palavra diversificar, né? Meio santificado dentro do mercado como um todo, né? Justamente porque quando a gente fala de diversificação é essa diminuição dos riscos, dados que você colocou ovos em diferentes cestas, né? Isso aqui é talvez o que o mercado tradicional fala como o último almoço grátis que existe hoje. Porque diferente disso, ou você tem informações muito acuradas, ou a diversificação vai ser a sua principal arma nesse mercado e nesse mundo em que esses eventos de cauda acabam tirando pessoas do jogo e acontecem a todo momento. A diversificação aqui é interessantíssima e acho que alguns modelos possíveis que você pode pensar. Lembra que a gente tem prazos diferentes de pagamento, rentabilidades combinadas diferentes que podem ser pré-fixados, ou seja, o valor está fixado, 14%, 15%, 18% analisado e nada muda. Podem ter rentabilidades atreladas a algum índice, como inflação, que talvez seja o grande mote hoje do mercado, que é se proteger contra a inflação. A gente tem tokens ali ativos que são inflação mais um percentual. Se a inflação disparar para 100% no ano, você está protegido porque aquilo está acordado com você que vai ser pago aquele valor de IPCA mais alguma coisa. Então, dado essa diferença de IPCA, prefixado, valores atrelados a algum outro benchmark, você pode fazer essa diversificação. Essa é a primeira diversificação que você tem que ter em mente. A segunda diversificação, e para mim até mais interessante, são os períodos. Você pode se amarrar num ativo e segurar por 3 anos? Pode, mas dado que você está começando nesse mercado, eu te aconselho a começar com os prazos pouco reduzidos e ganhando confiança e investindo. Nesses fundos de precatório que eu te falei, que arrecadam 100 milhões para investir em precatórios, a gente tem um período de investimento durante 3 anos e de desinvestimentos nos outros 7, nos outros 5. Às vezes você demora 10 anos para ver realmente seu dinheiro rodar ali dentro, o que naturalmente, para quem entende do que é investimento, é um prazo ok. Você está investindo aquilo por longo prazo com uma rentabilidade boa e tem um histórico muito interessante da equipe que está fazendo. Então, não é uma coisa fora do comum você ter esses prazos de investimentos. Quando a gente fala de investimento de risco, por exemplo, em startups, você tem períodos tão longos quanto esses. Então, é natural que isso aconteça, mas óbvio, vamos usar esse benefício da democratização a nosso favor. Já que a gente não vai precisar esperar essa quantidade de tempo, o ideal é que você comece testando com prazos menores, né? Vamos aqui, porque a gente selecionou, assim, o pessoal aqui do MB Ensina é basicamente vidente e sabe as principais dúvidas que vão surgir na cabeça de vocês. A gente gostaria de enumerar aqui para vocês, justamente para reduzir um pouco desse ruído que deve estar na sua cabeça agora.
A primeira coisa aqui é a rentabilidade, se ela pode sofrer variação e como funcionam esses prazos, né? Como a gente está falando, está tudo explicado dentro da lâmina, né, do documento ali que explica o token. A gente está falando de rentabilidade e prazos bem definidos. Está tudo combinado. O jogo está lá escrito, só basta você entender e ler o que está acontecendo ali. Como eu disse, sou um profundo apreciador de altas rentabilidades, mas para quem está testando, acho ideal que você comece com pouco. Beleza? Segunda coisa, né, e é por que tokenizar esses direitos creditórios, né? O que a gente está falando aqui é, de novo, o processo que democratiza e ele gera acessibilidade para as pessoas, né? Se a gente tiver a possibilidade de eliminar intermediários e democratizar um tipo de investimento, é basicamente talvez tudo que o ethos de cripto, né, que a filosofia do mercado cripto tenha falado para a gente por meio do Satoshi Nakamoto e tantos outros investimentos e projetos que a gente teve aqui. Então é uma coisa que está intrínseca no nosso DNA aqui dentro do MB, ofertar esse tipo de coisa. Terceira pergunta, né? O que acontece com o ativo real depois de tokenizado, né? Ele continua existindo, acho que isso é bem interessante falar, ele não deixou de existir e agora só existe no blockchain. A diferença é que ele tem uma representatividade dentro do blockchain. É basicamente como, vamos pensar aqui num cartório, né? Você tem uma possibilidade ali, um documento escrito ali, vamos fazer do jeito mais analógico possível, um documento escrito que você tem direito a receber 100 mil reais daqui a 2 anos. Você vendeu ele para alguém por 40 e pegou o dinheiro e a pessoa agora tem o direito. O que você faz é dizer, olha, esse direito aqui, ele está dividido nessas quantidades aqui de ativos e cada quantidade dessa tem uma fração desse ativo. É isso, ele documento e a coisa, a dívida, ela não deixa de existir no mundo físico, ela simplesmente tem uma representação dentro do blockchain. Perfeito? Próxima pergunta aqui, se é possível vender antes do vencimento? Sim, acho que esse que talvez seja também um dos benefícios de quando a gente fala desse mercado, que é, uma vez tokenizado, é possível você ter um mercado secundário desses ativos, que é o quê? André, eu comprei esse ativo, eu já estou vendo a rentabilidade dele, ou pingou o primeiro pagamento para mim desse ativo, mas eu estou satisfeito, eu quero essa grana para outra coisa, eu achei que poderia segurar durante 2 anos, mas não posso segurar, eu vou lá e posso vender dentro da plataforma do MB. Então isso é totalmente possível, inclusive, como eu disse, é uma das grandes vantagens de quando a gente fala de cripto e principalmente tokenização aqui. Perfeito? A próxima pergunta é se os tokens são seguros, né? Acho que a gente já passou um pouco por essa pergunta, que tem a ver muito mais com a questão do blockchain. Talvez vou ali ser míope, né? Ou falar sobre esse problema específico, que é, você está falando de uma tecnologia descentralizada, que qualquer um pode verificar, e simplesmente tem lá tudo escrito que foi falado, ou seja, ninguém pode mudar. Por mais que alguém tente te falar uma coisa errada, você pode verificar se aquilo faz sentido ou não e se aquilo está de fato escrito ali mesmo. Perfeito? Seguindo para a próxima pergunta, né? E aí talvez... eu gosto desse tipo de pergunta porque mostra a seriedade de quem está do outro lado, né? Que é como que você consegue uma rentabilidade acima da renda fixa tradicional. Isso deveria ser uma pergunta que você faça sempre, né? Para tudo, que é por que você tem uma rentabilidade maior que outras pessoas, por que você tem uma rentabilidade acima do benchmark ou acima do que seria o normal desse mercado. Quando a gente está falando de tokenização, a gente está falando basicamente de trazer esses custos que tinham de alguma forma envolvimento de documentos, de paperwork que a gente fala, de advogados, uma série de questões mais do nosso mundo, trazer ela de forma tokenizada, da forma que seja mais barato. Então é a mesma coisa do processo, só que eu tenho um ganho de eficiência. Eu estou fazendo o mesmo processo, só que ao invés de fazer com 30 pessoas escrevendo documentos, arquivando e tudo mais, eu faço com um computador. E por fazer com o computador, eu tenho um ganho de eficiência em todo esse processo, o que naturalmente, como eu gosto de falar, é a filosofia de cripto. Se eu tirar o intermediário, sobra mais dinheiro para as pontas. Nesse caso específico, tirando o intermediário aqui da ponta, eu posso oferecer para você essa rentabilidade que antes não chegava em você, de maneira fracionalizada, e também na outra ponta eu posso pagar um pouco mais para esse cara, porque na verdade se eu tiro o intermediário eu consigo levar valor para as duas pontas, né? E acho que essa filosofia aqui também é interessante para a gente guardar daqui em diante. Perfeito? E aí para a gente já ir encaminhando aqui para a parte final, acho que vale um ponto para responder especificamente essa pergunta. Acho que a gente já tocou
nesse assunto logo no começo, né, falando sobre essa diferenciação, mas você tem que entender que, primeiro de tudo, aqui tem um lastro muito claro em algum ativo digital, pelo menos da maneira que a gente faz dentro aqui do mercado Bitcoin. O outro, você está falando de um ativo que faz, aí pensando do lado de vista de criptomoedas de maneira global, como criptoativos, que faz parte de um ecossistema que naturalmente precisa com que você tenha lastro baseado na economia daquele negócio e não especificamente em um ponto. A tokenização, ou os tokens aqui que a gente apresentou para você como renda fixa digital, eles são pautados em um lastro de um ativo que já era negociado no mundo real, que já era negociado no mercado financeiro tradicional. As criptomoedas aqui são a inovação além disso, que estão à busca de um modelo de negócio, em busca de alguma coisa que seja sustentável e gerar valor. Mas aqui, de um lado, você tem, de alguma instância, uma promessa de que isso vai ser alguma coisa no futuro. Na tokenização, não. Você está pegando simplesmente um instrumento de investimento que era centralizado, que não era democrático, que era nichado, trazendo para a população em geral, trazendo para as pessoas comuns. Eu e você que podemos investir não R$100 mil, não R$1 milhão, mas sim R$100 você já consegue se expor nessa classe de ativos e, obviamente, com ótimas rentabilidades frente à nossa renda fixa. Para dar um exemplo para você aqui de como que você pode fazer, tem na tela aqui como que você pode comprar. Dentro do próprio app do MB você consegue entrar, né? É só entrar no app, você busca a categoria Digital Assets, né? Que são esses tokens de precatório, de consórcio, de energia e de recebíveis. Você lê sobre eles, fluxo de pagamento aqui na tela 09, 10, seja precatório ou qualquer outro. Você escolhe a melhor opção, entende ali o valor, o imposto de renda, a rentabilidade anualizada dele, o prazo que ele vai te pagar, se tem de fato mercado secundário, em que momento vai ter esse mercado secundário e entende se aquilo cabe para você. De novo, gosto de falar muito esse apelo, escolha nesse exato momento o menor valor que você pode investir e o menor prazo possível. Só assim você vai ter a experiência completa de entrar no app, ver o que está acontecendo, botar o dinheiro ali dentro e naturalmente ver essa rentabilidade ao longo do tempo. Essa é a principal dica aqui. Perfeito? E acho que aqui relembra um pouco do que a gente gosta de falar, né? Quem chega antes ganha, quem chega antes vence. Acho que é o mote aqui de modo geral do que a gente tem dentro do MB. E obviamente eu vou encerrando aqui o nosso evento online. Foi muito bom estar com você aqui. E fica aqui o QR Code na tela para você dar o nosso feedback, né? O que você achou desse evento, se foi esclarecedor, quais são suas dúvidas e tudo mais. Prometo para você que a próxima vez que a gente possa se ver, ou se ouvir, na verdade, vai ser no podcast que sai amanhã. Eu vou pedir ao pessoal do MB Ensina enviar para vocês também, porque tem um pouco mais de clareza pela própria conversa do Deuduque ali sobre algumas nuances e perguntas que a gente talvez não tenha coberto aqui, ou talvez você queira um pouco mais de aprofundamento dentro desse mercado. Perfeito? Vou finalizando por aqui. Muito obrigado você aí da audiência, obrigado a todo mundo que ajudou aqui e a gente se vê numa próxima. Forte abraço, até lá!